Venha adorar a Cristo Salvador. Adoradores de Cristo está no ar. Está no ar. Muito bem, estamos de volta novamente na programação. Como a hora passa rápido, não é verdade? São 11 horas e 30 minutos. Compartilhamos com você a palavra de Deus ali no livro de Hebreus, capítulo 11. O apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, né? Então, tomara que você tenha se alimentado da fé, tá bom? Tome essa fé e não deixe que ninguém tire ela de você, tá bom? Neste momento eu gostaria de falar com você da campanha do quilo. O que eu posso mostrar aqui, Marcelo, nessa? Pronto, campanha do quilo. Essa campanha ela já existe aqui na cidade de São Miguel há 4 anos, tá certo? Eu sou o responsável por ela, ajudando pessoas carentes. Como é que eu faço, irmã Jadismar? Como é que funciona? Olha, a campanha do quilo é o seguinte: eu peço alimentos aos meus amigos e amigas, peço roupas, materiais escolar, materiais de construção para aquela pessoa que compra o terreno, muitas das vezes não pode comprar o material, a gente pede também, tá certo? A gente reúne finais de semana, obreiros da igreja, os irmãos, a gente vai lá, dá uma força na mão de obra, tá bom? A gente também arrecada móveis usados, enfim. Então, deixa eu falar para você, talvez eu esteja falando com pessoas aqui que sentiu nesse momento o desejo de compartilhar, tá certo? Com o próximo. E é muito bom compartilhar. A Bíblia diz que é dando que se recebe. Então, se você nesse momento você sentiu o desejo no coração de nos ajudar, entre em contato comigo. Como é que eu faço, irmã Jadismar? Você entra em contato comigo, é o 84-9615-8327. Ou ainda, 84-9921-3289. Eu posso ir até a tua casa, até a tua rua, até o teu trabalho. Você pode deixar na igreja. Nós estamos ali na rua Antônio Cipriano, ali por trás do cemitério velho, no número 216, sempre às quartas-feiras, aos domingos, às 19 horas. Campanha do quilo. Eu costumo dizer que quem tem fome tem pressa, tá bom? Bom, como foi anunciado no decorrer da semana, nós estaremos conversando com ela e ela já se faz presente aqui desde do primeiro minuto aqui do programa. Doutora Érica França, ela que é psicóloga, neuropsicóloga, e nesse momento ela irá falar aqui algo assim interessante para você e para mim. Nós vamos aprender um pouquinho com ela aqui. Já acompanho ela através das redes sociais, tem umas mensagens muito boas, umas dicas de saúde decente, tá certo? Então vai ser um bate-papo aqui bastante agradável, tá certo? Doutora Érica França, bom dia e muito obrigado por ter aceito o convite. Bom dia, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui e principalmente estar ouvindo a palavra vinda de você. Amém. Porque quando a gente fala de fé, a gente pode relacionar diretamente com o nosso psique, com as nossas emoções. Então, vamos pensar aqui, enquanto existe fé, existe esperança e existe saúde. É verdade. Né? E falar sobre saúde mental nos dias de hoje é essencial, porque eu digo que o mundo está adoecido, porque tem muitos, vamos dizer assim, tem muitos desvirtuar daquilo que representa o que são princípios. E diante desse desvirtuar de princípios, né, as pessoas ficam muito presas a viver de forma, eu digo, alienados. Então, eu é que agradeço. Tá certo, muito obrigado. Muitos conhecem a doutora Érica França, né? Eu já conhecia de vista, mas nunca tinha parado assim para a gente trocar uma ideia, tá certo? Conheço a família dela, o seu Oswaldo, Dona Seição, não é isso? Um casal elegante, excelente, educado, que sempre aos fins dos dias, à tardezinha, eles estão ali pertinho da padaria de Arimateia. Você que é freguês de Arimateia, chegando lá, você vai encontrar seu Oswaldo e Dona Seição ali, na calçada, naquela sombra ali e respeitando todo mundo. Um abraço para eles. E um detalhe, viu? E meus 3 cachorrinhos. Tá certo. Então, um abraço para minha amiga, Seição, Oswaldo, ao seu irmão que nunca mais eu tinha visto. Evaldo tá sempre viajando. Evaldo, um abraço para toda a família, que Deus abençoe. Amém. Tá certo? Muitos conhecem a doutora Érica, muitos não conhecem, então eu gostaria de perguntar, quem é a doutora Érica? Vamos voltar um pouquinho lá na sua infância?
Eu sou filha de uma família que eu posso considerar estruturada, Amém. né? No sentido do que é família, né? Que aí a gente fala do que são os princípios. Isso é importante. Eu saí de casa, eu tinha 11 anos, 11 para anos. morar em Recife, e fui estudar em um colégio de freiras, porque minha mãe tinha estudado, minha tia tinha estudado, minha prima tinha terminado também, que é o Colégio das Damas, da Instrução Cristã. Certo. E eu morei 13 anos em Recife, depois que eu fiz o ensino médio, fiz faculdade também lá, né? Me formei em psicologia e voltei para São Miguel depois de 13 anos. E nesse percurso de tempo, fui me especializando, né? Tenho especialidade em psicanálise, em psicopedagogia, em avaliação psicológica com enfoque para o autismo, em neuropsicologia e, por último, em neurofeedback. Não sei nem pronunciar isso aí. Mas parabéns, Obrigada. parabéns. Viu? Mas olha, já são um caminho percorrido que já tem 17 anos. 17 anos, muito bem. E lá atrás, na sua infância, assim, Érica França, escola pública antes de Recife? Sim, eu estudei aqui em São Miguel. Eu fiz até a 7ª série aqui em São Até Miguel. a 7ª. Eu estudei no Balão Mágico, que é o SEDOC, comecei lá. Depois eu fui para o Elisiário. Eu estudei também no Padre Cosme. Foram essas 3 escolas que eu passei aqui em São Miguel, antes de ingressar. Muito bem. As brincadeiras da época ainda lembra? Sim. A minha infância foi uma infância feliz. Eu tenho uma amiga que também é minha prima, que a gente sempre relembra, que a gente sempre morou, vamos dizer assim, o muro era colado, que é Suiana e França. Sei. Né? Então, nós brincávamos na rua, brincava com boneca, né? Eu adorava fazer comida de barro. Colocar nas panelinhas de plástico. Né? E depois evoluí, mamãe fazia aquele bolinho de madureira de pau, né? Que a gente passava um kisuke para confeitar. Dava uma colorida. É uma infância que, graças a Deus, eu considero que foi saudável para me estruturar. Porque a infância, ela é essencial na vida do sujeito. É verdade. Até para estruturar a personalidade. Né? E a vivência de também ter saído muito cedo de casa, eu acredito que me fortaleceu muito. Para me tornar mais humana, para me tornar uma pessoa mais empática. Porque a gente aprende com a vida, né? É verdade, é verdade. E aí, se você fica muito dependente, você se torna refém do olhar do outro. E na hora em que você enfrenta as adversidades da vida, você começa a pensar mais por você. E aí você começa a ver as coisas com outro olhar. Muito bem. Né? Tá certo, então. Então, foi dada aí uma pincelada aí na infância de doutora Érica França, né? Doutora, nós estamos numa data especial, né? Dia 8/3/2025, Dia Internacional da Mulher. O que esse dia representa para vocês, mulheres, né? E o que mudou após essa data? Porque a gente sabe que a mulher antigamente era bem discriminada, né? Tinha todo um preconceito. E hoje, a cada ano que passa, a mulher tem conquistado mais o seu espaço, né? E a mulher tem avançado muito nesse campo, e que bom que a mulher avançou, né? Então, o que representa, assim, se você puder falar um pouquinho a respeito dessa data de hoje, a importância que é, eu fico grato. O dia 8 de março, hoje mesmo me perguntaram sobre o que representar o dia 8 de março. Claro que, historicamente falando, tem essa referência, né, que é exatamente o crescimento e empoderamento da mulher. Sim. Mas, assim, se a gente parar para pensar, eu acredito que todo dia é dia. Né? Então, hoje, o dia 8, é importante para nós mulheres refletirmos o nosso significado enquanto existência, a nossa força, né? O privilégio do gerar, o privilégio do cuidar, o privilégio do poder desenvolver para a vida. A gente luta constantemente uma perspectiva de igualdade, mas nem sempre isso é bem visto, né? E muitas mulheres
algumas recuam, outras se permitem viver submissas a muitas coisas, né? Então, o dia de hoje é de reflexão, né? Não é um dia de comércio. Eu acho que é um dia de reflexão. Concordo. Para que nós possamos realmente enxergar quem somos. Eu vejo nessa perspectiva. E aí, todo dia é dia. Todo dia é dia da gente parar e pensar, o que é que eu estou fazendo da minha vida? A escolha que eu estou fazendo, que eu estou escolhendo para viver. Eu estou vivendo para mim, eu estou vivendo para o outro. Porque no consultório chega muitos. Eu tenho uma demanda significativa de mulheres que vai para o consultório e não quer dizer que se tenha um diagnóstico fechado. São dores emocionais por se submeter a atravessar a si mesmo, ou seja, fazer em prol do outro, né? Ter que seguir passos que não era o que gostaria. Então a pessoa adoece. Por quê? Porque está totalmente fora de si. Fora de si em que contexto? Fora de pensar diante do próprio olhar, mas sempre de acreditar mais. Aí entra o descrédito, entra a desesperança, aí é o famoso o quê? Diagnóstico quadro depressivo. Né? Então, é muito pontual falar sobre nós, mulheres, numa perspectiva de que você que está aí nos ouvindo se reconheça. Muito bem. Né? E quando eu falo de se reconhecer, existe 3 pontos. Existe o que a gente fala da autoestima, tá? Estima é cuidar de si mesma. Seja mais cuidadosa com você. Seja mais autoconfiante, que é de dentro para fora. Quem de fato perceber esse potencial que eu estava falando. E a autoimagem, que é o quê? É o seu reflexo no espelho. Aí você veja como foi que eu disse, né? Sim. A autoestima, se cuide. Depois, a autoconfiança, reconheça o seu potencial. Não aquilo que o outro diz que tu és, mas aquilo que você reconhece que é. E depois, a autoimagem. Ou seja, se valorize. Se valorize. Muito bem. Exatamente. E nos dias atuais, você ainda vê, você como profissional que atende com certeza muita gente, né? Do tipo, você ainda vê assim um preconceito muito alto nos dias atuais ou você acha que esse preconceito com o passar do tempo vem diminuindo um pouco? O preconceito para procurar a consulta, Sim. Né? Vamos dizer assim, eu preciso ir ao psicólogo. Sim. Quando eu cheguei aqui, há 17 anos atrás, né? Que eu comecei a trabalhar, eu me formei em fevereiro, eu acho que abril eu já estava trabalhando. Foi rápido. Foi rápido. Né? E no início era muito mais. Né? Mas hoje ainda acontece de alguns pacientes dizerem assim, eu quero ir em um horário que não tenha muita gente na clínica. Né? E tem muitos que também marcam quando chega o dia que a gente vai confirmar, hoje eu não posso. Né? E entrar no processo terapêutico requer, sabe o quê? Coragem. Coragem. Primeiro coragem. passo. Né? E assim, não espere adoecer para procurar uma psicoterapia. Eu digo que é um privilégio você poder parar para se ouvir e automaticamente organizar a sua vida. Eu já faço análise há 20 anos, porque eu comecei a fazer análise quando eu ainda era estudante. E é quinzenal, viu? Eu assisti em um dos seus vídeos, você fala assim, tem uma frase lá antes de começar o seu vídeo. Saúde mental, terapia, não é luxo. Você pode complementar? É necessidade para os dias de hoje. Né? E é um ponto importante destacar que antes era visto como luxo, porque não era todo mundo que tinha condições de pagar. E hoje o serviço público ele pode oferecer isso. Graças a Deus. Né? Eu trabalho no município, né? Eu já sou concursada há 15 anos aqui em São Miguel. Aqui em São Miguel? Sim. Certo. Já trabalhei em cidades vizinhas, só que hoje eu só trabalho no público aqui em São Miguel. Ok. Né? E fora,
Tem eu e tem outros profissionais. Então, assim, você pode. Não espere, volto a dizer isso, não espere adoecer. E também uma coisa que eu acho que é importante falar. Certo. Tem muitos pais que procuram, eu quero levar o meu filho. Pronto, quando a gente faz a anamnese, a gente percebe que o pai precisa mais do que os filhos. E aí é uma entrada, né? Então, reconhecer a necessidade, não encontrar desculpas. Ok. Então, é necessário coragem para fazer psicoterapia, é necessário persistência, porque uma consulta não resolve. Como é que uma pessoa que tem 30 anos, vamos dizer assim, uma consulta de 60 minutos resolve? Não. Impossível. E tem muitos que quando a gente começa a avançar, vai embora. É o medo dos enfrentamentos que, assim, a psicoterapia nos oferece. No início eu falava do olhar, né? Do olhar do outro. Sabe qual é o grande mal que adoece muitas pessoas? Porque elas vivem presas em atender o olhar do outro. E aí, isso é um processo que vem desde a infância. E nessa perspectiva, os traumas são instalados. E se não forem tratados, nós nos tornamos adultos repetindo os traumas de infância. Eu sou psicanalista, por isso que eu vou por esse olhar. Você fala com conhecimento de causas, né? Uhum. E aí a gente entra hoje numa perspectiva que o Brasil é visto como o país em que tem o maior índice de doenças psíquicas no que fala depressão, no que fala ansiedade, né? E o mundo em que a gente vive, ele exige muito. E essa exigência, se nós não soubermos frear, a gente desce a ladeira. Entrega os pontos. Desce a ladeira. Eu estava vendo uma reportagem esses dias, você pode me confirmar se acredito que você está por dentro. Se eu estiver por dentro, né? Segundo a OMS, eles afirmam que existe no mundo 300 milhões de pessoas que sofrem, né, disso que nós estamos falando. A ansiedade, a depressão, o estresse, e que só no Brasil são 20 milhões. Isso. Você confirma isso? Confirmo, eu li. Eu li. É exatamente o que eu estava falando há pouco tempo, né? O mundo está adoecido. E aí, por que o mundo está adoecido? Posso entrar em outro ponto? Sim. É necessário estarmos voltados hoje para a tecnologia. Se não existir tecnologia, nós não viveríamos, né? Porque isso aqui, é necessário, mas ele também pode ser uma grande arma, se você não sabe fazer uso. E esse meu destaque vai para o quê? Vai para a criança, que pode chegar até o idoso. O uso abusivo dos meios tecnológicos não é saudável para os dias de hoje. Nossas crianças estão se tornando ansiosas, nossas crianças estão se tornando frustradas, porque entra num joguinho e fica viciado. É um vício, né? Infelizmente. Hoje o CID-11, que é o Código de Doenças Mentais, né, já tem um código que direciona para esse adoecimento. É a mesma coisa, vamos dizer assim, uma pessoa que é dependente de drogas, uma pessoa que é dependente do álcool. Existe hoje já a pessoa que é dependente do tecnológico e se fecha em um mundo virtual e se isola do mundo. E aí vai vivendo o quê? Adolescentes começam a sustentar isolamento, redução do rendimento cognitivo. Aí, meu filho tem TDAH, tem hiperatividade, que é no sentido do TDAH, que é transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. Será que ele tem? Porque ele não faz nada na escola. Sim, mas ele passa o dia fazendo o quê? Ele passa o dia no quarto. E ele passa quantas horas jogando ou assistindo? Porque ter o filho dentro de casa e desenvolvê-lo é necessário rotina para que ele não adoeça. Porque se torna um jovem frustrado. E o índice de suicídio em adolescentes só cresce. Cada ano. Então,
eu quis dar essa entrada para chegar nesse muito ponto. bom, muito bom. Né? Que tipo assim, organizar o horário que você direciona para o seu filho ter acesso aos meios tecnológicos. Eu sei que a nossa vida é corrida, mas tenha tempo para mostrar e educar o seu filho. Não é só o processo de oferecer, porque tem até isso, né? Que as crianças competem crianças e adolescentes, qual é a marca do teu celular? Porque até isso as crianças hoje são ligadas. Ou seja, eu não busco mais uma boneca, eu quero um celular. E eu não quero qualquer celular, porque se eu tiver um celular tal, eu me destaco mais do que o meu colega. Então, a alienação que eu falei no início, essa competição já é daí, ó. Já vai daí. Verdade. Né? Aí chega um adulto sem muitas perspectivas, porque hoje, sabe o que é que eu escuto, Marcelo? Muitos querem ser youtubers. Muitos, nada contra, viu? Nada contra. Né? Influenciadores. Né? E aí, por quê? Ganha fácil, ganha rápido. E eles querem o quê? Likes, né? Visualizações. Sim. Ou seja, eu preciso ser visto. E se a gente parar para pensar, por que é que essa pessoa deseja tanto ser visto? Porque por trás existem muitas faltas. Alguma coisa errada, né? Exatamente. Existem muitas lacunas. Muitos influenciadores até já morreram, né? Isso. Recentemente, né? Um que é bem famoso, o Whindersson, né? Isso. Ele foi por conta própria se internar. Pediu ajuda. Exatamente. Que coragem. Sim. Que coragem, né? Muito bacana da parte dele. E não é a primeira vez que ele entra em adoecimento. Já aconteceram outras fases. É isso. Muito bem. O que dá para entender são, nesse momento, 11 horas e 52 minutos. Estamos conversando com ela, a doutora Érica França, tá certo? Eu falei que a conversa ia ser agradável, ela estaria trazendo bastante informações e está sendo muito rica a participação dela aqui nisso aí, nesse conteúdo que ela está trazendo e compartilhando com você, meu amigo e minha amiga. Então, o que deu a entender aqui nesse relato que você fez, doutora, é que esses 300 milhões de pessoas aqui, mundial, que estão afetados pelo estresse, pela depressão, a ansiedade, isso aqui tem contribuído bastante. É isso? Isso. Né? Contribui. Né? Ou seja, você pode usar para o bem, que é preste bênção. atenção. Eu acho que é interessante a gente pensar assim, que chega alguns pacientes e dizem assim, eu estou ansioso por conta de quê? Eu digo, na psicologia nada é, tudo pode ser. Então, engloba o todo. Né? Então, vamos dizer, o uso excessivo, seja lá do que for. Faz né? mal. Nem é 8, nem é 80. A gente tem que buscar um equilíbrio. Tudo pode, mas será que eu devo? Né? Eu posso, mas eu devo? Porque nós somos consequências das nossas escolhas. Então, o mundo está adoecido porque, aos meus olhos, buscam por algo que pode ser e é, muitas vezes, o inatingível. Porque quanto mais temos, mais queremos. Já parou para pensar nisso? E não é isso que nos motiva a viver? Mas a gente precisa saber de quê? Se respeitar. E aí é onde entra a alienação. Muitos não se respeitam. Né? Ontem, uma paciente olhou para mim, eu fiz uma intervenção, e ela disse, você já foi assim? Eu disse, por que é importante você querer saber disso, né? Você que está no foco. Não, porque eu acho você tão calma. Aí eu disse, olha, vamos por uma linha de raciocínio. Não é uma questão se eu já fui assim, mas talvez você pensar, a minha dor de cabeça é diferente da sua dor de cabeça. Por quê? Porque você tem uma história de vida e eu tenho uma. Certo. A minha enfermidade é totalmente diferente da sua. Então, não adianta, a vizinha toma um remédio, que isso acontece, né? Tome, mulherzinha, esse remédio vai dar certinho pra você. Eu também fiquei boazinha. Fiquei boazinha. Não é assim, né? Não existe fórmula de bolo para você ter uma vida psiquicamente saudável, vamos dizer assim, pronta. Não existe, faça isso, faça aquilo. Faça
o que realmente você tem condições de dar de conta. Eu acho que é por aí. Faça o que você tem prazer. A obrigação pode existir, mas se você equilibra com o prazer de estar fazendo, se sente feliz, tá ótimo. Exigir responsabilidade consigo e com a sua vida é o que lhe torna uma pessoa saudável. Muito bem. Pronto, Marcelo Matias. Doutora Érica, bom dia ainda, né? Aqui é uma participação rapidinha. Bom Estão dia. ouvindo só minha voz aí. Fica à vontade. Eu sempre costumo, quando eu costumo conversar com algumas pessoas e falar sobre esses problemas que hoje essa nova geração está tendo aí, principalmente relacionada aí aos celulares, eu costumo dizer que eu acredito que a nossa geração ela tem um pouco de culpa. Geração 80, 90, início de 2000. Por quê? Porque foi uma geração que sofreu muito. E essa geração, ela costuma fazer com seus filhos aquilo que ela não teve. Muito bom. Só complementa esse. E essa questão também dos aparelhos 0 até 4 anos, eu acho que é a mesma ideia da doutora, que eu já vi outros especialistas falando sobre isso, que o essencial, pelo menos o mínimo, seria crianças até 4 anos, 0 telas. No último congresso que eu estive, que foi de neuropsicologia, o neurologista falou que o ideal seria a criança ter acesso à tela, sabe com quantos anos? 7. 7 anos. Porque ele usou esse termo, danifica o cérebro da criança. Por quê? Porque a criança, ela não para pensar. E ele fez até um adendo que eu acho muito interessante. Nós somos dessa época que nós esperávamos o horário para assistir o desenho, né? Chegava em casa para almoçar depois da escola, TV Colosso. Ai, não adorava aqueles cachorrinhos dizendo, olha o almoço. E era para esperar o meu desenho. Hoje as crianças não precisam esperar. Elas pegam, colocam aqui automático no que eles querem assistir e tem muito a repetição, né? Eu assisto na hora que eu quero, eu repito quantas vezes eu quero. Então, as pessoas se tornaram, as crianças e adolescentes se tornaram pessoas que não conseguem esperar. Por isso que são ansiosas, querem tudo para ontem. E pegando o gancho que você disse, Marcelo, de a geração de 80, 90, serem pessoas, né, que eram mais, como é que eu posso dizer? Você usou que termo, sabe? Mais carentes, né? Sofridas, foi, mais sofridas. Mais dificuldade de conseguir as coisas, né? Porque nós tínhamos limites. E tem muitas pessoas adultas hoje que criam os filhos, vamos dizer, vou dizer, tô nem aí, sem limite. Sem limites, é verdade. Por quê? Mas aí observe, nós tínhamos limites e nós fomos educados e estamos onde estamos. Aí chegamos, não trabalhamos os nossos traumas e compensamos aquilo que é nosso, dando ao nosso filho. Exatamente. Eu não tive uma bicicleta, então eu dou uma bicicleta para o meu filho. Eu não tive um computador, mas eu dou o da última geração para o meu filho. Aí pare e pense. Para você poder oportunizar isso, quantas horas você vai estar fora de casa para poder dar para o seu filho e não ser para o seu filho? Exatamente. Eis uma questão. Muito bom. Então, assim, nós podíamos ser, vamos dizer assim, menos favorecido, porque eu ganhava presentes, aniversário, Dia das Crianças, Natal, né? Tem um episódio, você falou de infância, agora tá vindo um bocado de coisa. Pronto, volta aí um pouco. No mercado público tinha uma lojinha, que agora eu não tô lembrando não, o nome dela, mas lá tinha uma máquina de costurar. E eu todo dia passava para ver essa máquina de costurar. E aí um dia, mamãe, eu quero ganhar de Natal essa máquina. Era um brinquedo? Era um brinquedo, uma maquinazinha que costurava mesmo as roupas da boneca. Entendi. Aí passei, meu Deus, eu tava tentando lembrar o nome dela.
da mulherzinha que era lá. Aí teve um dia que eu passei, que eu não vi, aí eu fiquei tão triste. Ela disse, Érica, vendeu. Vendeu. Acabou de vender. Foi. Aí eu cheguei em casa tão triste, mamãe vendeu. Aí mãe, foi mesmo, na noite de Natal, que eu peguei o meu presente, que eu abri. Era. E tu acredita que até hoje eu tenho ela? Olha só. Em destaque, viu? Muito bem. Não cortando. Fica à vontade, abençoado. Quem está retransmitindo aqui o programa é a Rádio Sena Web Rádio. Ô, Vanilson Pineiro. Valdeilson Sena. Valdeilson Sena, um abraço, Vanilson é meu a irmão. Secam. Isso é verdade. Valdeilson agora tem a sua própria rádio, uma web rádio também, Ótimo. viu? Está retransmitindo, acabou Muito de dizer bem. aqui. Está retransmitindo. Obrigado, Valdeilson. Um abraço, meu irmão. Ótimo, um Agradeço. abraço. Aí, quando eu era criança, meu filho, todo dia eu ligava pra rádio pedindo música, Valdeilson. Era. É a geração da início de rádio, né? Isso. Muito bem. São meio-dia, 1 minuto. Estamos conversando com a doutora Érica França. É um papo bastante agradável. Com certeza você tem aprendido já nesses poucos minutos que ela tem explicado, né? Ela tem mostrado os principais problemas, né, do dia a dia, o que tem levado a essas doenças. Ela citou bastante a tecnologia. Com certeza isso aí tem sido grande causa para que essa geração tenha assim adoecido. Doutora, em meio a isso aí, a gente podemos também trazer a Covid contribuindo com a grande parte desse número aqui? Quando a gente fala do pós-Covid, né? O Pós-Covid, pós-pandemia, isso. né? O que eu percebo que tem de grande afetamento hoje é a nível neurológico e cognitivo. Porque as crianças foi quando veio o boom de estar dentro de casa, né? E teve muito tempo livre. Certo. Automaticamente construiu também um isolamento social. Então, aquele contexto de família ficou muito voltado para descobrir coisas dentro de casa. E aí o pós-Covid criou a dependência do tecnológico, Certo. sustentou. Também atrasou o desenvolvimento das crianças? Sim. Porque os professores estavam no virtual, mas muitos alunos estavam aonde? Com a tela. Eu estava na sala de aula, mas eu estava dormindo, porque eu passei a noite no celular. Eu fiz o 7º ano, as minhas provas eram pelo Google. Estou falando falas de adolescentes. Pelo Google. O que o professor passava, eu ia lá no Google, procurava a resposta e colocava. Agora é. Agora é o IA. Tudo pronto mesmo. Teve um paciente que olhou para mim e disse assim, eu vou fazer um livro e vou fazer pelo IA. Eu só vou falar o que eu quero. Aí você veja, é o que falam que é a geração, sabe? Que é a geração Nutella. Por isso que são frágeis. Eu disse há pouco tempo o índice que cresce em relação aos adolescentes, né? Ao índice do suicídio, como também ao do adoecimento, né? Aos transtornos de personalidade, porque não é só falar, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão. Quando a gente fala de saúde mental, existe o que a gente define como neuroses, né? Que todos nós somos neuróticos, e existe os psicóticos, que é mais a saúde mental a nível severo, que são os esquizofrênicos, né? Os que são definidos com retardos mentais, e tem esses transtornos que ficam muitas vezes camuflados, que eu estou falando de personalidade, que tem a bipolaridade, tem o borderline, que o transtorno de borderline é muito pontual em mulheres, né? E se inicia na adolescência para a fase adulta, no qual a mulher ela vive no extremo, né? Ela vive na borda entre a sanidade e a loucura, né? Que aí entra traços significativos de automutilação, né? De desorganização emocional com crises constantes. E no consultório eu tenho muitos adolescentes, por exemplo, de escolas que entram em crise dentro da escola, né? Na convivência com os amigos, e aí vamos fazer um acordo. Como é esse acordo? Vamos se cortar juntas? Acontece.
aí a intensidade do sofrimento. Aí vamos voltar um pouco à fita, pegando um gancho que eu disse há pouco tempo. Ser pai e ser mãe não é oportunizar tudo. É estar presente. É estar atento. E olha, no auge da pandemia, era todo mundo em casa. Mas será que estavam juntos ou cada um na sua ilha? Ou seja, cada um no seu quarto? E aí, esse boom do tecnológico vem em seguida. A dependência. Era cada um no seu quadrado. Não podemos generalizar. Mas eu deixo essa reflexão. No seu período de pandemia, o que foi que você fez tanto em família? O que aproveitou? O que aproveitou? Né? Muito bem. Mas tem um lado bom também, porque tem, por exemplo, quem sabe equilibrar, né? O pós-pandemia, ela aproximou muito a questão da tecnologia com aquilo que se torna mais acessível. Por exemplo, meus cursos, eu tenho que viajar. Mas hoje eu já tenho o privilégio de ter supervisões online. Eu não preciso pegar o carro e ir para João Pessoa, eu não preciso pegar um avião e ir para São Paulo para fazer uma supervisão. Eu posso fazer uma supervisão virtual. Eu posso fazer atendimentos virtuais. Eu tenho pacientes que se estendem São Paulo, Natal, Fortaleza, Canadá, Itália. Então, aonde? Dentro de casa. Então, nós também não podemos banalizar e falar mal só da tecnologia. Vamos falar também de coisa boa, né? E do acesso. Quantas coisas se tornaram mais acessíveis? Facilidade, né? Até esse momento, a informação. Sim. Né? Muito bem. Tudo tem seu lado ruim e lado bom. Isso. Vamos pensar assim, não podemos generalizar. Existem os dois lados da moeda, não tem esse ditado? Agora a gente só precisa o quê? Saber escolher. Né? Muito bem. Tem algumas perguntas aqui, o tempo é curto, na verdade já ultrapassamos o tempo aqui, né? Mas uma pergunta aqui é para a doutora Érica. Quais são os principais sinais de uma pessoa com transtornos mentais? Vamos pensar assim, vamos para o que seria ansiedade, né? Sim. Porque, destaco, todo mundo fala mal da bichinha. Quem já assistiu Divertidamente? Ela é uma gracinha. Agora, observe. A ansiedade, ela é um sentimento que eu tenho, você já tem, Marcelo tem. Aí, o que é que faz ela se tornar adoecedora? Quando ela está correlacionada, por exemplo, com o medo. Junta aí a ansiedade e o medo. Aí eu começo a sentir os sintomas. Meu coração dispara, minha mão começa a suar, eu começo a ter pensamentos negativos, persecutórios. Aí já podemos entrar em quadros mais patológicos, que são os pensamentos maníacos obsessivos. Então, a ansiedade em si é um pensamento que é uma emoção que sinaliza para que a gente acelere o nosso pensamento. Ok. Tá? E um ponto. A ansiedade tem uma correlação de espera. Eu espero que o outro mude. Eu espero que isso aconteça. Se você não correr atrás, se você não agir, ficar esperando, isso também lhe torna ansioso. Se você espera que o outro decida pela sua vida, isso lhe torna ansioso. É um conjunto. Eu estou querendo juntar o que eu comecei desde o princípio para que as pessoas possam ir refletindo. Muito bem. Acredito que as pessoas estão entendendo, sim. No caso, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora e tem esses sinais dentro de casa, qual o conselho que você daria? A pessoa tem percebido já no filho. Não subestime. Não subestime e não julgue. Não ignore. Porque eles citam muito. Ainda a gente ouve a infeliz frase, né? Depressão é frescura. Isso. Né? Ansiedade é frescura. Né? Eu escuto muito no consultório, às vezes, ontem mesmo eu escutei. Eu sou assim. Eu entro com os pais, eu ia atender um rapaz de 19 anos. Aí, não, a mãe preocupada e o pai disse assim, não, mas eu sou do jeito dele. Entende? Aí preocupado, o outro banaliza. Nós temos que ter uma união aí de pensamento, né? A banalização da doença mental, ela existe por conta do preconceito.
tá? Acho que é interessante a gente pensar dessa forma. E aí, tudo se torna frescura, todo mundo se considera profissional, porque tem muitos psicólogos aí na rua, né? Cada esquina. Em cada esquina. Eu sei o que essa pessoa tem, né? E não é bem assim, né? Eu escuto. É mais grave. Tem pessoas que... Érica, essa criança, ela é autista. Eu digo, desde quando? Você fez o curso? Né? Então, assim, banaliza. E, ao mesmo tempo, hoje, os rótulos é o que faz com que muitos pacientes também entrem no preconceito da terapia, da medicação. Há pouco tempo eu falei de um transtorno de personalidade, né? Que é o que a gente fala que é um dos mais sérios, que é o borderline. Uma paciente ontem, por si só, deixou o remédio, que não podia. Mas eu não quero estar tomando remédio na frente dele, no horário da escola. Guarde, vá no banheiro, entende? Mas não. O adoecimento, o preconceito e a resistência. Então, a sustentação de banalizações é prejudicial, porque você subestima a dor, porque não é uma ferida aberta que você está ali olhando. E o sujeito camufla. Quantos casos de pessoas com depressão tiram fotos sorrindo, dizem que está tudo bem, e no outro dia a gente recebe uma notícia indesejada. Estampado na manchete. Né? Então, assim, existe a banalização e existe também, sabe o quê? A negação. Muitos negam falar sobre o que sente. E qual é, vamos dizer assim, o ponto X que lhe adoece. Né? Então, existe esse ponto. Aí eu nego o que eu tenho. Porque quantas vezes alguém chega para você, e aí, tudo bom, Jadismar? Você pode não estar bem. Você diz, tá tudo bem, tá tudo bem. Né? Quando o paciente chega para mim, eu digo, olá, tudo bem? Como você está? Como foram esses dias? Aí ele, estou indo. Eu disse, indo para onde? Eu começo já assim, sabe? Tá indo para onde? Porque quando a pessoa está bem, ela diz um bem com força. Quando a pessoa não está muito bem, tá tudo bem. Estou seguindo. Né? Então, tem sinais que nós podemos perceber. E aí, o que fazer? Primeiro ponto, não julgue. Escute. Importante. Escute. As famílias precisam conversarem. É preciso existir diálogo. Voltar ao diálogo, né? Que a cada dia está mais difícil. Porque na hora que existe diálogo, você pode compreender. E outra coisa, tá? Não venha já com a fórmula de bolo pronta, não, né? Que Escute, seria? que é tipo assim, eu tô assim porque tô triste porque eu acabei em um namoro. Que história, mãe, vá pra rua, vá se divertir, ou seja, já encontra o resultado, né? Aquela pessoa não lhe merecia e tarará, e pare e pense, ela quer falar da dor dela, deixa ela falar, deixa ela elaborar. Aí, muitas vezes, a gente acumula dores, aí chega num quadro adoecedor. Aí complica. Aí entra no quadro patológico, entra numa depressão. Se eu não consigo sarar as minhas dores emocionais, isso se torna o quê? Patologia. Por aí. Doutora Érica, toda semana nós da Igreja Pentecostal do Poder de Deus, acredito que as demais, nós recebemos ligações, pedido de socorro, ajuda, né? Quando nós nos deparamos com a família, com a pessoa, geralmente a gente percebe que a pessoa ser adequada, mostra aquele quadro de ansiedade, né? Isso em 80% dos casos. E jovens, né? Pessoas jovens, a gente percebe ali que está tendo essa ansiedade, né? Uma porta aberta aí para a depressão e outras coisas mais, né? No caso, a gente sempre aconselha que a pessoa procure orientação, tratamento médico, tá certo? Eu queria que você falasse da importância desse paciente, dessa pessoa que agora está sofrendo com esse tipo de problema, de doença. Qual a importância dela procurar a medicina e a fé? Existe
várias formas terapêuticas. Acredito que a gente pode pensar dessa forma. Então, a psicoterapia, a busca por um profissional é essencial. A busca por um profissional da saúde mental a nível de psiquiatra, não são todos que precisam. Aí, a gente tem que ver o nível de gravidade que já está o sofrimento. Certo. Né? Como eu disse há pouco tempo que acumular dores se torna patológico. Então, fazer atividade física é terapêutico. Ler é terapêutico. Fé é essencial. Porque, vamos lá, a espiritualidade, né, é o que nos revigora, é o que nos estrutura e muitas vezes fazem com que a gente consiga ressignificar muitas coisas da nossa vida, que pode ter uma correlação, sabe com o quê? Com culpas que carregamos. Quantas pessoas a gente sabe que depois de terem atravessado situações difíceis na vida, diante da fé, reconhece quem é e se livra de uma culpa. Quem tem culpa, espera uma punição. São pensamentos depressivos isso. Né? Mas quem tem fé, consegue realmente reconhecer aquilo que és. Você veja como foi o início do programa, o que você falou. Né? O quanto que é maravilhoso parar para ouvir a palavra. Né? Então, ouvir um hino. Eu estou mais fervorosa, eu estou uma mulher de mais fé hoje, posso dizer assim. E eu me considero em paz. Graças a Deus. Estou fazendo um rosário, 40 dias. Muito bem. E acordo 4 horas da manhã. E passo o dia trabalhando. Ontem eu parei, era 9h30 quando eu cheguei em casa. Né? E acordei de novo hoje. E assim vou seguir, 40 dias firme e forte. Me percebo que a fé tem me dado também muito mais equilíbrio. Né? Então, psicoterapia, espiritualidade, saúde física, alimentação saudável e boas escolhas. Resumindo, a primeira busca que você deve fazer é assim mesmo. É parar para se respeitar, né, Marcelo? Exatamente. Se respeite e procure agir por você. Muito bem. Não fique esperando. Muito bem. São 12h17. Estamos conversando com ela, doutora Érica França. Muito boa conversa, belas dicas, tá certo? Que você possa tirar proveito, tá certo? Vai ficar gravado aqui. Depois você pode entrar no site da Ação Web Rádio, no link, né, no aplicativo, YouTube, Marcelo Locutor Oficial, tá certo? Você pode rever, tá certo? Pegar esses pontos aí que a doutora está passando, com certeza você não irá se arrepender, irá ganhar com isso, tá bom? Estamos concluindo aqui. Uma pergunta aqui que não quer calar, a pessoa tem insistido. A depressão, a ansiedade, o estresse, tem cura? Tem controle, dependendo do nível de gravidade, né? Porque assim, o adoecimento ele existe leve, moderado e severo. Então, eu posso estar com uma depressão leve. Tem cura, é reversível. Eu posso estar com um transtorno de ansiedade, misto depressivo. Moderado, severo ou grave. Tem cura? Se fizer o tratamento correto, tem. O que não tem cura? Os crônicos, que é o quê? Esquizofrenia, retardo mental, patologias mais severas. Tá? Mas tudo que envolve o emocional e o psique, se ele for tratado com responsabilidade, existe controle e existe cura. Então você completa a frase que você adotou lá no canal, né? Saúde mental e terapia não é luxo. É necessidade. É necessidade. É necessidade. Muito bem. Então, estamos aqui conversando com ela, já encerrando aqui o bate-papo, tá certo? Eu gostaria de, nesse momento, não sei se ficou alguma pergunta que você queria Não, eu queria acrescentar. eu queria só ler uma frase para concluir. Pronto, fica à vontade. Né? Que tipo assim, por mais que hoje seja o dia dedicado à mulher, mas é uma frase de Fernando Pessoa, que eu acho maravilhoso, que diz o seguinte: segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas, o resto é a sombra de árvores alheias.
pois é assim que deve ser. Cuide da sua vida, lide com as suas dificuldades, apare seus defeitos, aprimore suas qualidades e cure suas mágoas ao invés de ciscar pela vida alheia, se incomodando com o que o outro faz ou deixa de fazer. Limpe seus olhos antes de falar sobre o cisco nos olhos dos outros. Muito bem. Antes de encerrar, eu queria fazer aqui um contraponto, um bate e volta rapidamente com você. Se você puder estar respondendo assim com rapidez, que nós Sim, estamos só aqui. com a palavra, só né? com a Tá palavra. bom. Nós Eu sou meio estamos, prolixa, né? nós estamos invadindo aqui já o tempo desse abençoado. Dia de hoje, a mãe dele liga já para ele. O almoço está pronto. A minha já ligou. Então, rapidamente, doutora, qual o seu escritor preferido? Sei que você tem alguns, né? Um escritor assim que você diz, esse é o cara. É um que eu sempre posto. É Edgar. Eu não consigo dizer o sobrenome dele nunca. Mas eu tenho. Quem me segue nas redes sociais, eu sempre falo sobre Edgar Abu. Nomezinho assim. Não consigo dizer. É brasileiro? Ele é brasileiro, mas certo. esse sobrenome dele é alemão, por isso que eu não consigo falar. Ok. O que é felicidade para a doutora Érica? O que é ser feliz? Estar em paz. O que te irrita, tira você do sério? Fofoca. Uma comida assim preferida, predileta? Eu gosto de macarrão. Filé parmegiana, se for para falar assim. Não sei se você conhece outros países, mas você tem um sonho assim de conhecer, se não conhece ainda lá fora? Eu tenho vontade de ir a Paris e eu ainda vou. Muito bem. Um time do coração, futebol. Meu tipo, que eu digo que meu time é o Brasil, mas eu tive admirando o Palmeiras. Por que não o Corinthians? Só não tem mundial. Tá vendo? Eu não sei, eu só sei do Brasil. Uma conquista. Uma conquista? Entre várias. Talvez seja. Você diz em que sentido? Pode ser lá de trás, pode ser Uma atual. conquista é ser a profissional que eu sou. Muito bem. É. Um sonho seu. Ou já realizou todos? Sonho. Eu digo que eu tenho um sonho de ser mãe. Certo. Né? Eu tenho um sonho de ser mãe. Eu tenho 3 cachorrinhos, mas não é gente, né? É meus doguinhos. Ser mãe. Família para a doutora Érica. Tudo. Deus. Deus é supremo. Muito bem. É magnífico. Eu gostaria de abrir um espaço aqui já para suas considerações finais, tá certo? Alguém gostaria de conversar com você, pedir orientações, marcar consultas, como que faz para te encontrar na rede social? Qual é o seu contato, sua rede social? O meu Instagram Certo. profissional é Érica França, né? Érica com K, né? Ou Érica França. Se você colocar Érica França, eu tô lá. Certo. E eu atendo na maternidade de São Miguel, que é onde está provisoriamente o centro de reabilitação, ao qual sou lotada. Eu atendo na Clínica Vida, que também é conhecida como a Clínica de Dr. Pedro, Chaves. que fica na rua da Igreja Católica. Manuel José de Carvalho. Isso. E em Pau de Suerros eu atendo na Clínica Clinize, que é a clínica que muitos conhecem de Dr. Sandro, que já Bastante trabalhou conhecido. muitos anos aqui em São Miguel, né? Então, eu estou nesses 3 lugares. No Instagram também tem o meu contato profissional, que lá também a gente faz os agendamentos para os atendimentos online. Que aí eu disponibilizo os dias de segunda-feira para os atendimentos online. E aí os outros dias ficam distribuídos entre maternidade e as clínicas. Muito bem. Conversamos com ela, a doutora Érica França. Deixa uma frase para o ouvinte que está conosco até agora. É uma frase, nesse início de ano, podemos dizer assim, estamos no mês de março, ainda tem muita coisa pela frente. Você poderia trazer o ano começa agora. Deixa uma frase para o ouvinte. É uma frase que eu sempre boto no meu despertador, sabe? Porque é o que está vindo agora. Nunca deixe de recomeçar, nunca deixe de acreditar. Todos os dias é um dia tipo assim, todo dia é um dia de recomeço. Então nunca deixe de acreditar. Vá à luta. Nunca é tarde para recomeçar. É hoje, é agora.
né? Eu pensei que ela ia falar aquela frase da Ana Maria Braga, falando de despertador. Acorda, menina! Rapaluta. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Gostaria de te convidar aqui outras vezes, tá certo? Foi muito bom a conversa, esclarecedor. Você esclareceu pontos assim muito bom. Acredito que o ouvinte que está conosco com certeza irá colocar em prática algumas dicas que você passou e que Deus continue te abençoando, te fortalecendo, amém, encorajando você e toda a sua família. Amém. Tá bom? Marcelo, nós vamos... Sim? Agradecer a Valdeilson, a você, Valdeilson. Um abraço, meu irmão. Muito obrigado aí pela transmissão, tá certo? Transmitiu ao vivo aqui. Qualquer coisa, estamos juntos, viu? Que depender de mim, do Marcelão Matias, você sabe que pode contar com a gente, tá certo? Um abraço e sucesso aí nessa nova sua trajetória, tá bom? Marcelo, nós vamos encerrar com um louvor. A minha esposa pediu, Mulher de Fé, tá certo? Logo após a oração, se você puder estar encerrando a programação, tá bom? Mulher de Fé, com a levita Gesiane Vitória, tá bom? Mulher de Fé, né? Isso. Muito obrigado, doutora Érica, pela participação, que Deus abençoe. Amém. Eu que agradeço. Neste momento nós vamos estar orando, né, Marcelo? Adoradores de Cristo. Adoradores de Cristo. Venha adorar a Cristo Salvador. Adoradores de Cristo está no ar. Está no ar. Agora é o momento da nossa oração final. Muito bem, chegamos aqui aos momentos finais da programação. Muito obrigado pelo carinho, a sua audiência, a sua confiança aqui na Ação Web Rádio, no programa Adoradores de Cristo. Muito obrigado, doutora Érica. E nesse momento eu gostaria de orar por você. Mas antes eu gostaria de fazer um convite. Sábado que vem, se papai assim nos permitir, estaremos aqui, tá certo? Compartilhando com você os louvores, a oração e, claro, o mais importante, a palavra de Deus, tá bom? Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso que estás no céu, muito obrigado pelo momento, obrigado pela oportunidade. É um privilégio poder te servir e poder compartilhar a tua palavra com aqueles que realmente necessitam. E quem é que não precisa da tua palavra? A tua palavra é o nosso combustível para nós continuar lutando. A tua palavra diz que é importante que nós colocamos em prática, que possamos perseverar até o fim, porque naquele grande dia nós seremos recompensados, não pelo homem, mas pelo Senhor da glória. Muito obrigado por tudo. Nos dá uma tarde abençoada, de paz, saúde, felicidade, livramento, tudo de bom, não só para nós, não só para a nossa casa, mas para todos que creem no Senhor, que te obedecem. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Marchem, mulheres de fé, guerreiras.